Fala galera, tudo bom? Vimos aqui com mais uma aula extremamente importante. Hoje falaremos sobre porcentagem, os tópicos iniciais que você tem de porcentagem, os conceitos iniciais, tudo bem? Esses tópicos de matemática básica que você tem em relação à proporcionalidade, em geral são tópicos simples, tá? Então, onde é que a questão sempre tenta dificultar, principalmente ali na Enem, concurso público, ela tenta dificultar ou nos números, que ela te dá números muito altos ou com casas decimais, ou na contextualização, tudo bem? Exatamente pelo fato do assunto ser, a nível de teoria, um pouco mais simples, tá bom? Mas a gente vai devagar, vai com calma, vai fazer uns exercícios também, tá ok? Não se esquece aí, né, de se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo, se inscrever lá nas nossas páginas, tá bom? Instagram, Facebook, tá tudo aí no link da descrição, tá bom? Então bora começar com os conceitos iniciais, como eu falei, e ao longo do tempo a gente vai desenvolvendo e vai evoluindo um pouco mais. Então a gente vai começar aqui com o conceito básico de porcentagem. Primeira coisa, a simbologia de porcentagem, em geral todo mundo conhece, que é essa barra com esses dois pontinhos que você tem aqui, tá bom? Então sempre que eu ver essa barra com esses dois pontinhos, eu já sei que representa o percentual de algum valor, um número em percentual, tá bom? Esse número pode ser qualquer valor que você queira, pode ser qualquer número real que você tenha aí, tá bom? Então olha só, por exemplo aqui, eu tenho um valor X, tá? Esse valor eu vou colocar uma porcentagem aqui. Então eu tenho X%. Porcentagem é a mesma coisa que você dividir por 100. Então olha só, esse carinha aí, ele sempre pode virar um denominador. Então tem o seguinte, ó, X, tá ok? Aí esse cara, eu posso substituí-lo por um denominador, que é um número que fica aqui embaixo, igual a 100, tá? Então esse número, eu posso representá-lo em forma de fração, sem problema nenhum. Percebe o seguinte, quanto é x dividido para 100? Perceba que o 100 ele tem dois zeros. Cada zero que você tem é como se você andasse uma casa da direita para a esquerda. Se você não está vendo vírgula, fica subentendido que a vírgula está depois do último número aqui. Então você vai correr duas casas aqui, tá bom? Então esse valor aqui vai ficar o seguinte, 0,0x, tá? Então a gente representa a porcentagem dessas três formas aqui, tá bom? No formato de porcentagem, no formato de fração ou no formato de casa decimal, que é na sua forma unitária, tá? Então, quando você for fazer uma questão, ou ele vai pedir, ou ele vai te dar os dados nesse formato aqui que você tem, tudo bem? Bora colocar com número, porque com letra às vezes a gente fica um pouco confuso, né? Então, bora colocar da seguinte forma aqui, ó. Então, eu tenho o seguinte, eu tenho 8, por exemplo, 8%. Tá? 8% é a mesma coisa que 8 dividido para quanto? Dividido para 100. Sempre vai ser por 100 aqui embaixo, tudo bem? Obviamente, nesse caso, você poderia simplificar se quisesse, para deixar nesse formato aqui. 8 dividido para 100 é a mesma coisa que 0,08. Tá? Então, eu posso representar dessas três formas aí a porcentagem, tá bom? Vou botar mais um número aqui. Botar o número 5, por exemplo. 5%. Ó, quanto é 5% em forma de fração? 5 dividido para 100, que é a mesma coisa que 0,05. Tá bom? Então os três representam exatamente a mesma quantidade. Tá claro isso para você? Estamos bem até aí? Ok. Bora lá tirar a porcentagem de um número, tá? A priori. Então eu quero saber o seguinte. Quanto é 7% de 200, tá? Então repara o seguinte, a porcentagem a gente sempre está comparando com um total equivalente a 100. O que seria 8%? Olha, 8% das pessoas têm celular. Obviamente que é mais do que isso, né? Então, 8% das pessoas têm celular. O que isso significa? É que a cada 100 pessoas, 8 vão ter celular. E se fossem 200? 8 mais 8, olha, 16 pessoas têm celular, tá bom? Então, o total inicial para a gente sempre fica subentendido que seria o equivalente a 100. Então, olha só, eu tenho 7% de 200. O 200 não é o total que você tem, pode ser fatura do cartão, alguma coisa que você tem que pagar, alguma coisa que você tem que receber, sem problema nenhum. Então, esse valor inicial aqui, ó, ele sempre vai valer 100%, tá bom?
isso a questão não precisa falar para você. Qualquer questão de porcentagem, setor, qualquer coisa que seja, de gráficos de pizza que você tem, o total é sempre 100%. Coloque isso na sua cabeça, tá bom? E olha só, para resolver questão de porcentagem, toda e qualquer questão você consegue resolver por regra de 3, tudo bem? Obviamente que tem aumentos sucessivos, descontos, que nem sempre é tão vantajoso, mas você consegue resolver, tá bom? Mas não se afobe com isso agora não. Então bora fazer o seguinte, bora fazer uma regra de 3. Eu já sei o seguinte, o meu valor inicial, que é quanto? 200, ele equivale a 100%, tá? Então o valor inicial é 100%, ok? Eu quero saber quantos por cento aqui? 7%. Porcentagem embaixo de porcentagem. 7% você vai chamar de X, tudo bem? Então, tirar a porcentagem de qualquer valor, pode fazer dessa forma aqui. E aí você faz o seguinte, ó, multiplique meio pelos extremos. Então vai ficar o seguinte, X vai ser igual, para a gente montar direto essa questão, vai ficar como? O valor que está multiplicando com X, você coloca direto aqui no denominador, o cara que está embaixo. Então, ó, o cara que está ligado com X, você coloca aqui embaixo, que é 100. E os outros dois valores multiplicam, você coloca no numerador, tá bom? Então aqui vai ficar 200 multiplicado por 7. Tudo bem? Então olha lá, o valor que está multiplicando por X, coloca aqui embaixo, 200 vezes 7, vai ficar aqui em cima. Tudo bem? Você pode multiplicar ou dividir sem problema nenhum, tá? Então vamos fazer o seguinte, vou cortar, ó, 2 zeros aqui em cima com 2 zeros aqui embaixo. Aqui embaixo ficou o número 1, que não precisa aparecer. E aqui ficou 2 vezes 7. Quanto é 2 vezes 7? 2 vezes 7 é igual a 14, tá bom? Então, no caso, aí você tem 7% de 200, vai ser quanto? 14. Tudo bem? Como eu falo, tem gente que fala o seguinte, professor, eu vou tirar de 10%, de 100%. Isso é ao longo do tempo que você vai criando essas técnicas, tá? Então não existe um jeito melhor ou um jeito pior de fazer. Se você sabe fazer do jeito correto e isso é confortável para você, continue fazendo, tudo bem? Mas a gente vai sempre passo a passo aqui, tá? Ok, beleza, eu já sei tirar a porcentagem desse valor, então eu sempre posso utilizar com o auxílio de regra de 3. Mas se ele tiver valores diretos, eu em geral gosto de fazer assim, tá bom? Porcentagem de valores diretos. O que você pode fazer? Você pode multiplicar pelo valor e dividir por 100 sempre. Resumindo, você vai multiplicar pela porcentagem em forma de fração. Basicamente é isso, tá? Então, olha só. 7%. 7% é a mesma coisa que 7 dividido para 100, tá? Sempre que você tiver esse dedo, dar qualquer coisa, esse cara ele sempre vai representar multiplicações, tá? Metade de algum valor, tudo bem? Do, da, qualquer coisa que você tem. Então, olha só, 7% de multiplicação 200, tá bom? Então, porcentagem de valores iniciais você pode fazer dessa forma. E aqui, ó, como é multiplicação, eu corto 2 zeros aqui com 2 zeros aqui. 2 vezes 7 vai dar quanto? 2 vezes 7 vai dar 14. Repara que dá o mesmo resultado, tá? Só que aqui a gente fez basicamente em uma linha, tudo bem? Então, sempre que você quiser tirar a porcentagem de algum valor direto, eu aconselho que você faça isso. Porque nem sempre a questão é específica de porcentagem, mas tem porcentagens lá pelo meio que você tem que tirar para desenvolver a questão. E dessa forma aqui fica mais prático. Você entendeu até aí? Tudo bem? Ok? Beleza. Bom, galera, bora fazer uns exemplinhos aqui em relação ao que eu falei, tá bom? Então, bora tirar essas porcentagens, tá? Como eu falei, todas podem ser retiradas por regra de 3, sem problema nenhum, tá bom? Então, bora fazer aqui, ó, 5% de 30. Bora tentar fazer daquele jeito mais rapidinho, tá? Então, 5% de 30, basta você multiplicar pela porcentagem em forma de fração, ou multiplica os valores e divide por 100. Basicamente é isso, tá? Então, 5% vezes 30, que é o que você vai ter aqui, tudo bem? Então, olha só, corta esse zero com esse zero. Repara que ficou 10 aqui embaixo. Multiplica aqui em cima, 5 vezes 3, que vai dar 15. 15 dividido para 10. Quando era 100, eu andava duas casas. Se é 10, só anda uma casa, porque só tem um zero. Uma casa daqui para cá, ó, é a mesma coisa que 1,5. Então, 5% de 30 é igual a 1,5. Como eu falei, tem gente que tira 10%, depois pega metade, mas é a mesma técnica, tá? 8% de
40. Bora lá. 8%, 8 sobre 100 multiplicado por 400. Tá bom? Corta 2 zeros aqui com 2 zeros aqui. Basta fazer 8 vezes 4. 8 vezes 4 vai dar 32. Ou seja, 8% de 40 é igual a 32, tá bom? Olha, algumas dicas de porcentagens que aparecem o tempo todo. O 10%. 10% inclusive a gente usa muito no nosso dia a dia, né? Quando a gente vai a um restaurante, a algum lugar, em geral a gente paga aqueles 10% pelo serviço. 10% de qualquer valor, você pode fazer da mesma forma, só que 10% é só dar uma casa da direita para a esquerda, sempre, qualquer questão que você for fazer. Olha, se não tem vírgula, a vírgula está sempre depois do último número, tá bom? Então, 10% de 20, pega essa vírgula e ande uma casa daqui para cá. Isso é a mesma coisa que 2,0. Olha, vírgula depois do zero, zero depois da vírgula não precisa aparecer, tá bom? Então, esse carinha aqui é a mesma coisa aqui, simplesmente 2, tá? Então, zero depois da vírgula não precisa aparecer, tá bom? 10% de 35,7, tem vírgula aí aparecendo? Tem. Pega a vírgula e ande uma casa da direita para a esquerda. É sempre essa regrinha, tá? 10% de qualquer valor, ok? Então, na verdade, puxando a vírgula para cá, vai parar entre o 5 e o 3. Então, vai ficar 3,5 e aí tem o número 7. Então, 10% de 35,7 é 3,57. Tudo bem? Então, 10% é uma dica legal. E aí você consegue as variações para 20, 30, 40, 50%, né? Porque todas as porcentagens exatas lá que você vai ter, porque você tira 10% e aí multiplica por 2, por 3, por 4, tá bom? Olha, 25% de qualquer valor. Quanto é 25% de 40? Repara o seguinte, o total inicial é 100. Perceba que 25 é como se fosse o seguinte, ó, 25 mais 25 mais 25 mais 25. Se eu somar 4 vezes o 25 vai dar 100. Eu só quero um 25, então eu quero um dos 4 valores que você tem. Então 25% de algum valor é sempre um quarto daquele valor, tá? Então basta pegar o valor e dividir por 4, tá bom? Então você tem o seguinte, ó, 25% de 40. Eu pego o valor e simplesmente divido por 4. Toda vez que for 25%, pegue o número e divida por 4, tá bom? Bora lá. Quanto é 40 dividido para 4? 40 dividido para 4, professor, é 10, tá? Ou seja, 25% de 40 é 10. 25% de 32. O que você vai fazer? Pega o valor e divide por 4. Quanto é 32 para 4? 32 para 4 é 8, tá? Então, repara que é por isso que a gente começa a resolver questões mais rápidas. Não é que a gente seja inteligente nem nada do tipo, é porque a gente praticou mais, tá bom? E aí, ao longo dessas técnicas, tem muita técnica de multiplicação e divisão, tá bom? É a mesma coisa 50%. 50% é simplesmente metade do valor. Pega o valor e divide por 2. Metade do valor é 50%. 50% de 30, metade de 30, 15. Pronto, acabou, tá bom? Então, esses valores aqui aparecem o tempo todo, são valores bem legais. E essa dica também. Mas na dúvida, faça a regrinha de 3 para você não errar, tá bom? Tá, galera? Agora, olha só. A gente vai passar qualquer valor no formato de porcentagem, tudo bem? Com a barrinha e as duas bolinhas. Para fazer essa transformação, você não precisa fazer uma regra de 3, nem nada do gênero, tá? Basta você simplesmente fazer uma coisa simples. Você sempre vai pegar e você vai multiplicar por 100%. Tá bom? Então, coloque isso na sua cabeça, isso é de fundamental importância, tá bom? Qualquer valor que você queira transformar em porcentagem, basta você multiplicá-lo por 100%. Qualquer valor mesmo, inclusive a gente usa muito isso também lá na parte de probabilidade, né, e outras questões também, tá? Então, olha só, eu fiz uma questão e a resposta deu meio, só que não tem meio lá para eu marcar. As respostas estão todas em porcentagem. A gente já sabe que metade de alguma coisa seria 50%, né, já que é um número redondinho. Mas você pega esse valor e você simplesmente multiplica por 100%. Para você multiplicar, você multiplica só o cara de cima, tá? Então isso daqui é 100, que é 1 vezes 100, dividido para 2. Isso é a mesma coisa aqui, 50%. Então meio é a mesma coisa que 50%, que é metade de 100, correto? Olha, 3 quintos. 3 quintos são quantos por cento? Você pega, não tem segredo, e você multiplica por
100, tá bom? 3 vezes 100, 300 dividido para 5, tá? 300 dividido para 5 vai dar 60. Então, olha só, 3/5 equivale a quanto? 60% do valor que você tem, tá bom? Então, tente fazer aqui rapidinho, junto com o que a gente estava fazendo. Bora lá. Agora tem casa decimal, tá? Se você tem dificuldade em casa decimal, eu aconselho que você estude um pouquinho antes, tá bom? Porque não é o objetivo da aula propriamente produto de valores, soma com casa decimal, nessa aula especificamente. Você pega e multiplica por 100, tá bom? Então, olha só, 100% aqui. O 100 tem quantos zeros? 2. Lembra, quando eu estava dividindo, eu estava andando para a esquerda. A multiplicação é o inverso da divisão. Então, agora eu vou andar para a direita o número de zeros que eu tenho. Quantos zeros eu tenho aqui? 2. Então, você pega a casa decimal, olha lá, e você anda 1, 2. Você sempre corre 2 casas. A vírgula vai parar depois do 5, tá? Então, vai ficar, ó, 0,15,5. Vou até colocar aqui, ó, 0,15,0. Tá bom? Falei 5 é vírgula 0, né? Então, ó, andou 2 casas aqui. 1, 2. Só que percebe o seguinte. Esse 0 faz diferença na sua conta? Não. Se eu te perguntar qual número é esse aqui, esse número é o número 15. Então, esse cara não faz diferença nenhuma. É exatamente daqui que vem aquela expressão. Tu é um 0 à esquerda, porque 0 do lado esquerdo, antes do número, não faz diferença nenhuma. Tudo bem? Precisa aparecer o 0 depois da vírgula? Também não. Então, na verdade, bastava colocar o 15 aqui, tá bom? Não esquecendo que tem a porcentagem. Então, 0,15 é a mesma coisa aqui, 15%. Como eu falei, se você está com dificuldade nessa parte, essa dificuldade não é em porcentagem, é na parte lá de casas decimais, tá bom? Bora lá. Multiplicar aqui por 100, tá? 100%. Você vai andar quantas casas? 2. Então, você pega aqui, ó, e anda 1, anda 2. Opa, perceba que ficou um espaço vazio. Não pode ficar espaço vazio, então você coloca o número 0 aqui, tá? Então, a mesma coisa, 0, 3, 0,0, como se fosse, porque eu estou fazendo passo a passo, tá? Em geral, quando a gente faz, a gente já coloca o 30, o 15 direto, tá bom? Então, percebe, ó, esse 0 não precisa aparecer. O outro de cima eu deixei, mas nesse eu vou apagar. E você pode apagar esse carinho. Então, na verdade, isso é a mesma coisa que 30%. Não vai esquecer esse sinal aí ao final. Olha, 2 e 4 são quantos por cento? Olha, te garanto que muita gente, quando faz prova, se tu chegar numa resposta 2, tu vai marcar 2%. Se você chegar numa resposta 4, você quer marcar 4%. Não faça isso, tá bom? Ou 0,02, 0,04. O que você vai fazer? Multiplica por 100%. 2 vezes 100, 200. Não tenha a menor sombra de dúvidas que muita gente erra. E eu tenho excelentes alunos que às vezes erram isso daqui. Acerta questões complexas e às vezes o cara acaba patetando lá no final uma falta de atenção, tá bom? E aqui, 4 vezes 100 é a mesma coisa que 400%. Você entendeu até aí? Sim ou não? Beleza, então, a priori, esses são os princípios básicos para você ter em mente, tá bom? Mesma coisa, tá? A gente vai continuar. Eu vou fazer uma outra aula de exercícios ainda para você, tá bom? Então, para fazer mais uns exemplinhos e fazer uma outra aula. Tá? Então, para a gente fechar esse box aqui, bora fazer porcentagem de porcentagem. Você vai perceber que a essência de tudo de porcentagem, tudo mesmo, tá? Qualquer variação que você tenha, é aquele primeiro quadro que a gente fez. Tudo bem? De qualquer coisa que você tenha, independente de nem estar nessa aula, tá? Você consegue desenvolver em relação àquilo, tá bom? Olha, porcentagem de porcentagem. Repara o seguinte, 20% de 30%. Poderiam ter outros valores aqui. 20% de 30%, de 40%, de meio, de 10%, sei lá. É sempre a mesma coisa. A gente já não sabe tirar 20% de 30%, então imagine que é isso. Imagina que você vai tirar 20% de um número normal, sem problema nenhum, tá bom? Então, olha só, para tirar porcentagem, a gente já viu o seguinte, que bastava multiplicar os números e dividir por 100, não é isso? Ou multiplica aqui pelo número em forma de porcentagem. 20% é 20 sobre 100 multiplicado. Aí o segundo número, em geral, o que você faz? Você não mexe no segundo número. Professor, se eu colocar 30% está errado? Não, não está errado não, tá? Depende da questão lá. Então, olha só, corta 2 zeros aqui com 2 zeros aqui. Vai ficar 2 vezes 3, que vai dar 6. Não esquece que tem esse símbolo aqui. Se você colocar o 100 aqui embaixo, o 100 vai continuar aparecendo aqui.
E aí pode estar em forma de fração, pode estar em forma de casa decimal a sua resposta. Então, quanto é 20% de 30%? 6%, que é algo que a galera começa a se enrolar, começa a ter um pouco mais de dificuldade, tá bom? Bora lá, 40% de 70%, faz você aí. Bora lá, 40% é 40 sobre 100, e o segundo valor, professor, se forem 3 valores, o último valor você não mexe, tá? Você vai dar uma adaptada, por exemplo, ó, nesse exemplo anterior aqui, pode dar 6%, 6 sobre 100, pode dar uma simplificada, ou pode ser 0,06. São os formatos que a gente viu nos quadros anteriores, tá bom? Aqui, ó, corta 2 zeros em cima com 2 zeros embaixo. Aí vai ficar 4 vezes 7, 4 vezes 7 vai dar 28. Não esqueça aqui o símbolo de porcentagem. 40% de 70%, 28. Perceba que é a mesma coisa das porcentagens que a gente estava tirando inicialmente, tudo bem? Então, cara, se você dominar isso daqui, a sua vida vai ser muito mais fácil em porcentagem, com certeza absoluta, tá? Então, primeira coisa, domine esses conceitos, e aí depois você vai para os exercícios que você vai ver que a gente vai ter uma dificuldade, às vezes, na interpretação de algumas questões. Então, eu vou fazer um outro vídeo com exercícios para a gente ver como é que isso cai aí nas provas, né, nos processos seletivos que a gente tem, vestibulares, concursos, tudo bem? Então, até o próximo vídeo, não se esquecem de se inscrever. Até a próxima. Qualquer coisa, deixe seu comentário aí pra gente. Tchau, tchau.